Olá, irmãos, tudo bem? Nós estamos em cima de uma montanha, um lugar que nas páginas da Bíblia é conhecido como Sucote. E você vai entender a relação desse lugar, em primeiro lugar, com um dos patriarcas, o patriarca Jacó, e depois com um dos juízes na história do povo de Deus no Antigo Testamento, um juiz chamado Gideão. Então fica conosco nesse vídeo, nessa caminhada bíblica. Tem umas coisas interessantes para a gente ver. Você é convidado a fazer esse passeio bíblico conosco agora. Eu não sei se você já leu o texto de Gênesis, capítulo 32. Esse texto é muito importante. Ele fala do encontro que Jacó teve com o anjo do Senhor. Esse encontro foi num rio que hoje é conhecido como Rio Zarca, que na época era chamado Rio Jaboque. Por isso, o Val do Jaboque. Inclusive, nós temos um vídeo no nosso canal tratando sobre isso. Seria muito interessante você assistir, porque este vídeo agora é a continuação do vídeo em que nós falamos sobre o Val de Jaboque, que fica nesta direção aqui. Então, Jacó atravessa suas esposas para o outro lado do rio Jaboque, através desse val, que é o local onde dá passagem, e antes de atravessar o rio, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Esse encontro é marcante, porque ali o nome de Jacó é mudado para Israel. Ali aquele lugar recebe o nome de Peniel, e ali, pouco depois, Jacó é preparado para se encontrar com seu irmão, provavelmente aqui, neste vale, na área que fica entre o Val de Jaboque e o monte em que nós estamos agora, o monte conhecido como Sucote. E por que esse nome Sucote? Essa história é bastante interessante, inclusive os judeus têm uma festa que se comemora até os dias de hoje, chamada Festa do Sucote, onde eles preparam barracas, onde eles preparam tendas e vão habitar em tendas durante um tempo, durante a realização dessa festa. Então, o que é que tem a ver essa história de Jacó com tenda, com Sucote? Bom, deixa eu contar essa história para você. Como eu disse, ela é bem interessante. Jacó, lá naquele local, tem um encontro com o anjo do Senhor, lá no Val de Jaboque. Ali, após encontrar o anjo do Senhor, após aquela luta que durou a noite inteira, Jacó é preparado para um encontro crucial que iria acontecer na sua vida com o seu irmão Esaú. Ele havia, vamos dizer assim, enganado o irmão alguns anos atrás. E agora, após atravessar o Val do Jaboque, caminhando por este vale, Jacó percebe que o seu irmão está vindo ao seu encontro. Muito, mas muito tempo depois, muitos anos depois. E essa história é interessante porque o texto bíblico nos diz que Jacó já vinha fazendo uma caminhada desde lá de cima, de Padã Aram, e foi em direção a Siquém. A cidade de Siquém hoje é conhecida como Nablus. Veja o quanto Jacó andou. Existe uma discussão sobre a verdadeira localização de Padã Aram. Alguns defendem que fica na Síria, inclusive tem um local chamado Aram, na Síria. Outros defendem que fica na Turquia. Bom, se nós considerarmos Aram como sendo na Turquia, isso dá uma caminhada de aproximadamente 1.200 quilômetros. Se nós considerarmos a Aram, que está na Síria, isso dá uma caminhada de 800 quilômetros, desde a possibilidade desses dois locais até a cidade de Nablus, passando por aqui. Então veja o quanto Jacó já tinha andado. Veja o quanto ele se afastou, o quanto ele fugiu com medo de morrer, com medo do irmão. Mas agora, irmãos, o mundo dá voltas. Algumas coisas que nós fugimos, elas de vez em quando voltam até nós, mesmo que a gente não queira. E foi isso que aconteceu.
ele tem um encontro com o anjo do Senhor naquele lugar. Ali ele é preparado por Deus para ter esse encontro crucial. E quando ele percebe que o irmão está se aproximando, o que é que Jacó faz? Manda as esposas na frente, manda os filhos na frente, manda os servos na frente, manda presentes, e tudo isso para tentar abrandar o coração do irmão, achando que o irmão ainda estava magoado, guardando raiva em seu coração. E quando ele se aproxima do irmão, o texto bíblico diz que ele vai rastejando até perto do irmão. Tudo isso com medo de morrer. Veja que coisa interessante, veja como Jacó tinha medo de morrer. Depois de ter tido encontro com o Senhor, depois de ter lutado com Deus, ainda continuava com medo de morrer. E quando se aproxima do irmão, o texto bíblico nos diz que Jacó correu ao encontro do irmão, o abraçou, e o irmão o abraçou, e os dois choraram. Houve ali perdão, houve reconciliação, mas ainda assim, Jacó manteve uma desconfiança do irmão. Porque o irmão diz, olha, vem comigo até Seir. E Jacó diz, não, eu não vou não, deixa eu ficar aqui. Olha, eu estou trazendo muito gado e tem mulher com menino novo. E se a gente andar muito rápido, se a gente for nesse passo, você sabe, eles vão morrer. Então, vá na frente, que eu vou depois, eu vou logo em seguida. Parece que Jacó ainda estava desconfiado, parece que Jacó ainda estava com medo. Na sequência, o irmão diz, tudo bem, eu vou, mas eu vou deixar alguns servos contigo aqui para te ajudar. Jacó permanece desconfiado. Jacó olha para o irmão e diz, para que você vai fazer isso? Não tem necessidade. Pode ir, eu estou bem, pode ir. Eu ainda quero te dar uns presentes. E o irmão diz, para que eu não preciso de presente? Eu já prosperei muito. E Jacó diz, eu também prosperei. Receba, por favor, porque quando eu vi o seu rosto, é como se eu tivesse visto o rosto de Deus. Veja que coisa. Jacó ainda com medo, desconfiado, com receio de seu irmão talvez ainda estar tramando alguma coisa para surpreendê-lo em uma armadilha desagradável. Mas não era nada disso que estava acontecendo. Às vezes, irmãos, os nossos medos, os nossos receios nos fazem ficar muito desconfiados. Os nossos traumas nos marcam e às vezes nos impedem de desfrutar de momentos que Deus está construindo em nossas vidas. Enfim, o irmão de Jacó vai embora aguardando encontrar Jacó mais à frente. E nesse momento já não era mais Jacó, era Israel. Lembra do Val de Jaboque, quando seu nome foi mudado? Então, o irmão de Jacó segue na direção do vale e vai até este vale aqui. Por trás dessa montanha fica Seir, fica Siquém. Então ele vai nessa direção. E o que é que o texto bíblico nos diz? Que Jacó veio até Sucote, que é onde nós estamos. E por que esse lugar é chamado de Sucote? Eu tenho um exemplo logo aqui abaixo dessa montanha que vai servir para ilustrar exatamente o significado dessa palavra que dá origem ao nome desse lugar. Porque o texto bíblico diz que Jacó veio para cá e aqui, neste lugar, ele armou tendas. Veja só que coisa. Ali embaixo, logo aqui, você está vendo essa pequena tenda? Essa tenda, em hebraico, é chamado de Sucá. Daí é que vem o nome Sucote. Então, Jacó veio para cá e montou várias Sucá, várias tendas. E por isso essa montanha, esse lugar ficou conhecido pelo nome de Sucote. E ficou conhecido assim durante todo o restante da história bíblica. E esse lugar volta a ser mencionado no texto de Gideão. Quando Gideão enfrenta uma batalha contra dois exércitos inimigos, um deles eram os amalequitas, lá em cima, lá na Galileia, num local vizinho à montanha onde Saul se suicidou. Naquela época, muito tempo depois de Jacó, o povo de Deus vivia escondido nas montanhas com medo, porque eles eram saqueados. E Gideão, um dos juízes que Deus levantou,
era um homem que tinha muita coragem e era o único que enfrentava aqueles inimigos perversos. Inclusive, nós temos um vídeo também no nosso canal falando sobre isso. A Batalha de Gideão, os 300 valentes de Gideão. É dessa batalha que nós estamos falando. Então Deus dá a vitória para Gideão, os inimigos fogem, e quando eles fogem, eles descem desde lá de cima do monte, próximo ao Monte Tabor, até este local aqui. E Gideão vem no encalço dos seus inimigos. E quando chega aqui em Sucote, veja, muito tempo depois de Jacó, esse local já tinha crescido, outras pessoas já estavam morando aqui. E quando Gideão chega aqui, pede a ajuda dos moradores de Sucote para perseguir os inimigos, os dois príncipes inimigos. E os moradores de Sucote se negam a ajudar Gideão. E Gideão então faz uma promessa para eles. Gideão lhes promete uma surra. E é exatamente o que acontece. Porque ele segue no Vale do Jordão, que é todo esse vale que você está vendo aqui, por onde o Rio Jordão continua, até chegar no Mar Morto. E Gideão vai e captura os inimigos, e mata os inimigos, e volta para cá. E encontra os moradores de Sucote. E manda capturar os anciãos de Sucote e manda dar-lhes uma surra com espinho e com abrolhos. Depois Gideão sai daqui e vai em direção a outro lugar muito conhecido, que eu citei agora há pouco, lá no Val do Jaboque. Que o Val do Jaboque recebeu também um nome especial que Jacó deu, na época de Jacó, quando ele tem um encontro com o anjo. Ele chama aquele lugar de Peniel ou Penuel, o local onde ele viu Deus face a face, onde ele lutou com Deus, onde ele prevaleceu nessa luta. Então, depois de Jacó, que deu o nome desse lugar de Sucote, e lá o Val de Jaboque passou a ser Peniel ou Penuel, muito tempo depois, essa história que eu estou contando agora, de Gideão. Gideão volta, dá uma surra nos habitantes de Sucote, nos líderes que habitavam aqui, e vai em direção a Peniel, a Penuel, também para punir os que estavam ali e não o ajudaram. Então veja que local interessante, e é bom estar aqui para nós entendermos um pouco desse contexto bíblico, dessa geografia bíblica, porque às vezes a gente lê o texto e não entende direito e não se dá conta da complexidade do texto, dos elementos envolvidos no texto. Porque olha só, olha como é interessante nós estarmos aqui. O texto diz que Jacó veio para Sucote, armou as tendas aqui. E o que é Sucote? É essa montanha. E por que ele armou a tenda aqui? Daqui de cima você vai entender direitinho. Lá embaixo, ele tem um encontro com o anjo do Senhor, eu já falei, no Val do Jaboque, chamou o lugar de Penuel. Nesse vale, ele encontra com o seu irmão e mostra que tem medo de morrer, estava com medo de ser morto nesse vale. O irmão segue em direção a Seir, que fica nesta direção aqui, entre essas duas montanhas. Esaú segue por esse vale e Jacó vem para cima dessa montanha, Sucote. Por quê? Porque daqui de cima ele consegue ver tudo à sua volta. Jacó estava com muito receio. Jacó estava, talvez ainda, guardando em seu coração muito temor. Ele veio para um local onde ele pudesse se proteger e que lhe possibilitasse ter uma visão, uma vista bem prolongada de quem se aproximasse. Veja só que interessante. Eu espero ter ajudado você a entender melhor o texto bíblico, a ter compreendido melhor, um pouco mais, dessas duas histórias que se encontram aqui em Sucote. A história de Jacó, que dá origem, e a história de Gideão, um dos juízes que Deus levantou para ajudar e para julgar o povo de Deus naquele período.
espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a compreender melhor o texto da Sagrada Escritura. Essa é a nossa intenção, ajudar você a ter um pouco mais de conhecimento da Palavra de Deus. Mas, sobretudo, que esse conhecimento desça para o seu coração. Esse é o nosso maior desejo. Se você gostou do vídeo, não custa nada, deixa um like, se inscreva, compartilhe o vídeo, deixe algum comentário e lembre-se, ative o sininho da notificação para não perder nenhum dos vídeos do nosso canal. Deus te abençoe, um grande abraço e um cheiro no seu coração. Tchau!